saudar a todos, que Deus possa nos abençoar essa noite, falar ao nosso coração, assim como o pastor falou. E eu quero convidar os irmãos e as irmãs a ficarem de pé e abrirmos nossas Bíblias no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, de 1 a 31. E aí eu queria pedir que, pode ser, Ângela, fizesse a leitura do 1 ao 31. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus o abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem, todas as terras e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de
alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Amém. Senhor Deus, lemos a Tua palavra agora, que o Senhor traga essa palavra ao nosso coração, que o Senhor nos mostre, Pai, qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer, e que, Senhor, essa palavra frutifique dentro de nós e faça com que cresçamos e aprendamos cada vez mais de Ti. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, deixem abertas a Bíblia, nós vamos ver, voltar em alguns versículos, aí a gente vai vendo junto, tá? Bem, não é a primeira vez que eu estou ministrando na igreja. Eu pedi a Deus e, Senhor, me mostra o que é que Tu quer falar para a Tua igreja. E veio a mim, né, essa palavra de Gênesis, do começo, do princípio, de quando Deus criou todas as coisas. E eu quero trazer para a gente 3 princípios que podemos encontrar aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo 1, na criação, que são princípios que podemos aplicar na nossa vida com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro princípio, e eu quero que vocês lembrem comigo, a gente vai falar de novo sobre esse princípio, é o seguinte: quando Deus cria alguma coisa, Deus fala com a fonte, e a fonte vai e cria aquilo que Deus mandou que fosse criado. Então, quando Deus cria alguma coisa, Ele fala com a fonte, e a fonte vai e cria o que Deus mandou. Vamos ver o versículo 11 e 12. O que é que diz? Eu vou ler aqui no meu, eu estou com a revista, Almeida Revista Atualizada, mas você pode acompanhar aí pela NVI. O 11 e o 12 diz: E disse Deus, produz a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Amém? Amém. Então Deus, Ele falou com a fonte. Qual foi a fonte? Aqui foi a terra. E Deus falou com a terra e disse: terra, produza o quê? Relva. Produza todo tipo de árvore frutífera, produza flores, frutos, produza todo tipo de vegetal. Aqueles que nós comemos, aqueles que servem para embelezar, que são as flores. E Deus disse, aquela fonte que era a terra, disse: produza todas essas coisas. E a terra foi e produziu o que Deus mandou. Amém? Agora no versículo 20 e 21, Deus diz o seguinte: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus, mais uma vez, cria, e agora são grandes animais marinhos, e Deus fala com a água. Deus fala com a água e diz: criem-se seres viventes. E começam a aparecer todo tipo de peixe. Os peixes que nós conhecemos: tubarões, baleias, nos mares, nos rios. E todos esses animais foram criados. Deus, mais uma vez, fala com outra fonte. Primeiro Ele fala com a terra,
e a terra cria os seres viventes que vão caminhar sobre a terra. E agora Deus fala com a água, e da água surgem grandes seres viventes. E depois Deus diz assim: voem as aves sobre o firmamento do céu. Mais uma vez, Deus cria animais, que são as aves, e vão estar espalhadas por todo o céu. No versículo 24, o Senhor diz assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém? Amém. Então, qual é o primeiro princípio? Marinho lembra? Francisco? Quando Deus cria alguma coisa, Ele fala com a fonte, e a fonte vai e cria aquilo que Deus mandou. Deus falou com a terra pela primeira vez, a terra produziu relva, produziu árvores, produziu flores, frutos. Depois Deus vai até a água e cria na água vários seres viventes. E depois Deus volta à terra novamente e diz: terra, produza todo tipo de animal. E esses animais começam a aparecer sobre a terra. Então, lembrem aí, quando Deus quer criar alguma coisa, Ele fala com a fonte, e a fonte vai e cria o que Deus mandou. Amém. O segundo princípio é o seguinte: quanto mais profundo aquele ser estiver ligado à fonte, mais forte ele vai ser. Quanto mais profundo o ser estiver ligado à fonte, mais forte ele vai ser. As árvores. Se você pegar um pouquinho de capim no chão e puxar, você consegue arrancar. Ou não? Sim. Por quê? Porque a raiz é rasa, é fraca, e qualquer mão consegue puxar. Agora eu quero ver você derrubar um pé de coco com as mãos. Só se tiver morto. E olha, você derrubar um carvalho, uma árvore grande, frondosa, cheia de frutos, ninguém consegue com as próprias mãos. Quando as árvores são grandes, os homens precisam serrar, cortar vários pedaços, trazer máquinas para poder tirar aquelas árvores. E aí a gente vai também para outro lugar onde Deus criou seres viventes, para as águas. Nas águas nós temos vários tipos de peixes e de animais e seres viventes que moram, que vivem nas águas. Essa semana eu estava assistindo tem um amigo meu que é pescador, ele manda uns vídeos, né, do canal dele, e ele pescando na beira-mar aqui de João Pessoa, e pegava uns bagrezinhos bem pequenininhos, pegou aqueles baiacu que incha, né, tem veneno, mas tudo pequenininho. Eu disse: mas rapaz, tem que pegar uns peixes maiores, né? Porque no raso a gente só vai encontrar peixe pequeno. Agora vá lá para o alto mar, o que é que você vai encontrar? Tubarões, baleias, Thomas que gosta, né? Narvais, foca, né? Existem vários animais que são grandes, imensos. Agora isso, nenhum deles vem para a beira. Se vier para a beira, ele cai e termina morrendo, porque ele está no alto mar. Então, quanto mais profundo, quanto mais ligado à fonte, mais forte é aquele ser, mais forte é aquele animal, mais forte é aquela planta, mais forte ele será. E aí a terra também. Quando Deus criou os animais da terra,
Deus criou animais que são domésticos, que vivem com a gente, que são gatos, cachorros, passarinhos, peixinhos, né, que a gente cuida em casa, cria. Mas se você for para uma selva, como a selva africana, você vai encontrar animais grandes e poderosos. Rinocerontes, leões, elefantes, girafas. Cada animal gigante, imponente, você olha para ele e tem que levantar a cabeça. E se ficar perto de algum deles, você pode ser até ferido ou até devorado. Esses animais estão ligados ao ecossistema onde eles estão. Aquela floresta, aquele deserto. E eles são animais fortes e poderosos. Então, quanto mais o ser estiver ligado à fonte, mais forte ele vai ser. Amém? Amém. Então, primeiro é o quê? Quando Deus cria um ser, quando Deus vai criar alguma coisa, ele fala com a fonte, e a fonte vai e cria aquilo que Deus mandou. O segundo é, quanto mais aquele ser estiver ligado à fonte, mais forte ele vai ser. Agora o terceiro princípio. O terceiro princípio é o seguinte: se o ser que está ligado à fonte se desligar da fonte, ele morre. Amém? E o exemplo é o seguinte: qual é a árvore que pode crescer, florescer, viver, se ela sair da terra e ficar em cima do cimento ou em cima do azulejo, do piso? O que é que vai acontecer com aquela árvore? Ela vai secar e vai morrer. E se um peixe, um tubarão, sair do alto mar, ficar fora, ficar na terra, ele é o rei dos mares, é o mais poderoso peixe que existe. O maior predador dos mares é o tubarão. Mas se ele sair do mar, o que é que acontece com ele? Ele morre sem auxílio. Aí você pode me dizer assim: não, meu irmão, mas a baleia ela respira fora d'água. Respira. Mas a pele dela é adaptada ao mar. Se ela ficar fora d'água, a pele dela vai ressecar, vai rachar toda e ela vai morrer de desidratação. Esses animais não podem viver fora do ecossistema deles. Eles não podem se desligar da fonte ou eles vão morrer. Amém? Amém. Aí você pode dizer: irmão, eu entendi. Eu entendi que quanto mais o ser estiver ligado à fonte, mais forte ele vai ser. Eu entendi que se ele se desligar da fonte, ele vai morrer. Eu entendi que quando Deus quis criar as coisas, os animais, ele falou com a fonte foi e criou. Aí você vai dizer: e eu com isso, irmão? O que é que tem a ver comigo? O que tem a ver é que você foi criado por uma outra fonte totalmente diferente dessas fontes. Vamos para o versículo 26, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Amém. Agora vamos aplicar esses princípios sobre você, sobre mim. Aleluia. O primeiro princípio: quando Deus cria alguma coisa, Ele fala com a fonte, e a fonte vai e cria aquilo que Deus quer. Nós fomos criados diretamente em imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados diretamente da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não viemos da terra, não viemos da água, não viemos dos céus, não viemos do macaco, como muitos dizem, somos descendentes do macaco, mas não somos.
Porque nós somos criados da própria fonte de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Amém? Deus nos deu o privilégio de servir a Ele. Se a gente ler os versículos depois desses, Deus diz assim, que o homem iria dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra. Deus nos escolheu para nomear os animais, nomear tudo que existe sobre a terra e preservar essa terra. Você é fonte do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. E muita gente nesse mundo não sabe disso. Muita gente não tem esse entendimento e não reconhece, não conhece que é imagem e semelhança de Deus. Por isso que muita gente aí nesse mundo se desvaloriza, muita gente acaba com a própria vida, se suicida, se prende a coisas que não levam a nada, como drogas, álcool, entorpecentes, porque eles não sabem qual é a sua essência. Eles procuram no mundo preencher o vazio que eles têm no coração com tudo que encontram pela frente, mas não sabem que são imagem e semelhança de Deus. Não sabem que quando eles se ligarem à fonte, que é Deus, que é o nosso Senhor, eles vão estar cheios do Espírito Santo. E eles não vão sentir mais essa necessidade de buscar uma coisa que eles não estão encontrando de jeito nenhum. Porque eles vão estar preenchidos pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo. Agora você vai começar a enxergar esses princípios de forma diferente. O segundo princípio qual é? Quem lembra? Quanto mais ligado à fonte, mais forte aquele ser é. Como nós temos nos ligado ao Senhor? Como temos nos ligado a Deus? Eu sei que eu mesmo preciso buscar muito mais. Preciso orar mais, preciso ler mais a palavra, preciso me aprofundar mais a cada dia. E como a gente viu, as grandes árvores, os grandes peixes, os grandes animais, eles, quanto mais ligados à fonte, mais forte eles são. E que nós possamos buscar cada vez mais, possamos criar raízes profundas como as grandes árvores, possamos mergulhar no oceano cada vez mais, buscando o nosso Deus. Aleluia. E crescendo em busca e em sabedoria do nosso Senhor. Nós não podemos ficar na margem, na beira. Não podemos ser como aqueles peixes que meu amigo pescou. Não podemos ser pequenos, mas precisamos ser grandes no Senhor. E o último princípio era aquele: quem está fora da fonte, o que é que acontece? Morre. Nós não podemos viver sem Deus. É vida de morte. Quem vive sem Deus vive na escuridão do pecado. Pessoas sem Deus geralmente dizem assim: porque minha vida não vale nada, porque minha vida não tem sentido, minha vida não tem alegria. Você vai escutar essas pessoas dizer: minha vida não tem sabor, não tem gosto. A gente escuta muitas vezes pessoas falarem isso, porque elas estão desligadas da fonte, elas estão mortas, espiritualmente mortas. Estão vivas no corpo, na carne, mas estão mortas no espírito. Elas buscam festas, buscam drogas, buscam dinheiro, bens, mas nunca se fartam. Quem pode abrir aí em Jó 24, do 13 até o 17? Jó 24, 13 a 17. Pode ler. 13 a 17.
Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo, nenhum olho me verá. Pensa ele e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dias se enclausuram, não querem saber da luz. Está vendo aí, irmãos? Quem vive nas trevas, na escuridão, quem se desvia do caminho do Senhor, vive uma vida de maldade, de briga, de roubo, de adultério, porque estão mortos, porque estão longe da luz do Senhor. Jesus, em uma de suas parábolas, em João 15, de 1 a 6, ele diz o seguinte: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Ele diz: meu pai é o agricultor. Ele diz que Deus poda todo aquele ramo que não dá fruto. E todo aquele ramo que não dá fruto, ele vai secar, vai ser separado, vai ser jogado no fogo. Nós vimos que Deus cria as coisas através de uma fonte. Nós vemos que quanto mais ligado aquela pessoa tiver à fonte, mais forte ela vai ser. E vimos também que quando se desliga da fonte, o ser criado se desliga da fonte, ele morre. E Jesus está falando disso. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos e estão ligados a mim. Glória a Deus. Se nos separarmos de Jesus, se nos apartarmos de Cristo, nós vamos ser como esses ramos que não dão frutos. Vamos secar, vamos ser cortados, vamos secar, vamos apodrecer, vamos morrer e só vamos servir para o fogo. Tem tanta gente nesse mundo que está aí separado, desligado, precisando que a gente dê uma mão, pegue aquele ramo ali e enxergue na videira verdadeira, para que ele possa frutificar e dar frutos. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Quero pedir ao pastor para orar por nós. Ouvir essa mensagem do nosso irmão Deison, eu me lembrei, meus irmãos, que Jesus fala que nós somos corpo de Cristo, corpo visível. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Mas sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Que no nosso corpo, quando um órgão ele começa a dar problemas, ele vem a morrer. Aconteceu isso comigo, nós podemos fazer transplantes. Davidson trouxe o exemplo daquele galho que deve ser enxertado na árvore. Mas olha, você, eu, sendo membros desse corpo, quando nós estamos ligados, profundamente ligados, usando o termo que Davidson usou na pregação, quando nós estamos profundamente ligados nesse corpo, o dedo, por exemplo, ligado à mão, se ele estiver ligado ao braço e por tabela ao corpo, ele mexe, ele tem vida. Corta a mão e vê se ela mexe sozinha. Se ela não estiver profundamente ligada ao corpo, ela está morta, ela não mexe, ela não vai ter vida. E meus irmãos, acho que o grande recado é que na infinita, na perfeita soberania de Deus, o convite
barra convocação nessa noite é que você, que foi criado por Deus, feito imagem e semelhança de Deus, você precisa estar profundamente ligado a Deus. E de que forma, pastor? Nós temos meios de graça: leitura da palavra, oração, jejum. Você tem necessidade de estar profundamente ligado a Deus. E se você não fizer isso, você vai morrer. Você vai morrer. Porque não existe vida sem Jesus. O que foi dito hoje? Não existe vida sem Jesus. O mundo acha, meus irmãos, que pode, mas não tem jeito. Não tem jeito. Como ser salvo sem Jesus Cristo? Não tem. Como ter vida em abundância e vida eterna sem Jesus? Não tem. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é lorota, meus irmãos. Fique profundamente ligado ao seu Deus e você vai ter vida e vida em abundância. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado pela pregação da palavra dessa noite. Vamos sair daqui, ó Deus, profundamente impactados pela Tua palavra, para que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, que foi o Senhor que nos criou conforme a Tua soberania, Pai. Que precisamos todos os dias, Senhor, a cada minuto, a cada segundo do dia, buscar estar profundamente ligados a Ti, ó Pai. Procuramos viver conforme a Tua vontade, Pai. Carecemos, temos necessidade de estarmos ligados a Ti. E, ó Deus, muito obrigado, porque a vida nos foi dada de graça e por graça, Pai. Obrigado pela vida eterna que nós já recebemos e não movemos uma palha por isso, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra pregada nessa noite. Que Teu Santo Espírito continue, ó Deus, nos enchendo, nos conduzindo à plenitude do Teu Espírito, Pai, e que sejamos propagadores dessa mensagem. Que o Senhor nos dê uma noite de sono revigorante, ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue nos enchendo, nos enriquecendo, nos confrontando, ó Deus, e que saiamos daqui alegres porque sabemos que fomos criados pelo Senhor, Deus soberano, Criador de todas as coisas, e que nos garantiu essa vida. Por isso, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.